Olá, o Ser Empreendedor de hoje vai trazer mais cases, mais histórias de superação, mais dicas para você que quer empreender, para você que quer se ressignificar, saiu do emprego durante a pandemia, quer abrir o próprio negócio. A gente traz aqui no programa muitas ideias, muitos cases, muitos modelos que você pode aí pensar e até replicar, por que não, aí no seu território. E a gente já abre falando sobre um mercado, olha só, do transporte de carga. Um mercado bastante competitivo, que inovar se mostrou ainda mais necessário para garantir a saúde financeira e a sustentabilidade do negócio, justamente ainda mais nesse período de pandemia. A gente está falando de uma empresa que foi fundada em 2016 e neste mês, através de uma plataforma, ultrapassou a marca de 200 companhias que utilizam seus benefícios. E para a gente saber um pouquinho mais dessa história, vamos conversar agora com o CEO Eduardo Labre, CEO da Simplifica Fretes. Eduardo, seja bem-vindo. Conta para nós primeiro como surgiu a empresa, qual foi essa ideia de usar a plataforma para esse transporte. A gente sabe que o transporte de cargas é muito importante no nosso país, né, no mundo todo, mas no Brasil em especial também, para nós que precisamos aí dessa preocupação da pandemia, de termos ou não alimentos, entre tantos outros produtos. Como então usar uma plataforma? Olá, boa noite pessoal, muito obrigado pelo convite primeiramente, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui podendo compartilhar um pouco da nossa trajetória. E falando um pouquinho, né, como tudo iniciou, como você disse, nós tivemos a ideia no finalzinho do ano de 2015, nós trabalhávamos em uma empresa de assessoria aduaneira e foi quando a gente identificou um gargalo que tinha no processo de cotação e contratação de uma transportadora. Então, a gente tinha diversas transportadoras ali de um lado, né, e de outro, clientes demandando carga recorrentemente, e a gente despendia de um tempo muito grande para realizar essas cotações de maneira tradicional, né, seja através de e-mail, de telefonema ou de uma outra maneira. E aí a gente identificou uma oportunidade de trazer novas tecnologias para esse setor, para a gente dar celeridade e simplicidade no processo de cotação e contratação de uma transportadora. Então, a gente trabalhava com dois outros amigos, que hoje são meus atuais sócios. Eles tinham os mesmos desafios, nós trabalhávamos em áreas diferentes. Eu era coordenador da área de importação, um outro sócio da área de exportação e o outro sócio de importação aérea. E a gente conversava no nosso dia a dia e os desafios eram os mesmos. Então, às vezes, a gente tinha o desperdício de tempo e custo de mercadoria parada numa área alfandegada, porque o cliente ainda estava decidindo qual que era a melhor transportadora que poderia atender ele naquele transporte. Então, a gente foi identificando esses desafios no nosso dia a dia e a gente identificou uma oportunidade. Até então, nós nem tínhamos conhecimento de que era uma startup, né? A gente não tinha empreendido em outro negócio anteriormente, então era tudo muito novo para nós, mas nós tínhamos a ideia, que era o principal, né? E aí bateu aquela dúvida, a gente tem a ideia e como que a gente vai colocar essa ideia para se tornar uma realidade? Então, a gente procurou o Sebrae da nossa cidade, eles deram um grande suporte para nós no início, para desenvolver planos de negócio, validar a ideia no mercado, realizar pesquisas. E com base nisso a gente viu que o negócio era viável, que tinha um potencial de crescimento no mercado e que realmente entregava valor, essa solução entregaria valor para esse mercado que a gente estava propondo em atuar. E aí em 2016 nós lançamos a nossa primeira versão da plataforma, foi um MVP, né, que a gente costuma dizer na área de startups, que é um produto mínimo viável e que você vai validar ele, né, com poucas funcionalidades, ainda com poucas tecnologias, mas que você vai validar aquela ideia no mercado. E nesse período a gente recebeu diversos feedbacks, a gente recebeu muitos insights de clientes, a gente viu que a gente precisava aprimorar algumas questões, a gente precisava automatizar alguns processos, a gente foi trabalhando isso ao longo dos anos, né? Em 2017 a gente lançou uma segunda versão da plataforma, com o processo já todo automatizado, deste um ano de aprendizado que a gente teve com o MVP. Então, a gente já começou a ter as primeiras receitas ali através da plataforma, os primeiros clientes contratando e as primeiras transportadoras parceiras realizando as ofertas do frete. Então, foi onde a gente começou a realmente a tirar uma ideia e já passar a monetizar com esse negócio, com a plataforma já de forma automatizada. Está falando da plataforma, mas até ela
ter aí esse primeiro modelo, vocês mesmos criaram a plataforma, vocês buscaram uma empresa especializada, um parceiro para colocá-la no mercado? Legal, é até interessante a sua pergunta, porque a gente encontrou esse desafio no meio do caminho, sabe? Porque nós três somos da área de comércio exterior e de logística e a gente não tinha conhecimento na área de tecnologia, na parte de desenvolvimento. E aí a gente começou a participar de alguns eventos em São Paulo, em algumas capitais, né? Fazendo o pitch da nossa solução, até para captação de investidores e conhecer também novas oportunidades, novos parceiros. E em um desses eventos a gente teve a oportunidade de conhecer o nosso CTO, né, que é o nosso programador, nosso desenvolvedor, e a gente levou essa ideia para ele e falou assim, ó, a gente tem essa ideia, mas nós não sabemos como executar ela com relação à parte de desenvolvimento. E ele já tinha uma experiência de mercado, já atuar com sistemas de TMS para transportadoras, ERPs, e assim foi muito fácil para ele, porque ele conseguiu assimilar bem o que a gente estava precisando, né? A gente bem sabe que a startup precisa ser ágil para colocar em desenvolvimento e colocar o negócio no mercado. Então, a gente teve essa vantagem muito grande de conhecer ele e de a gente poder colocar de forma rápida a nossa ideia como uma solução já funcional. Qual foi o investimento inicial? A gente teve um investidor anjo no início, que a gente recebeu um primeiro aporte de investimento, que foi R$50 mil, e a gente usou todo esse aporte para a gente investir na parte de estruturação e para realizar também a parte de marketing, né, para divulgação dessa primeira versão e do negócio. Então, esse foi o nosso primeiro aporte. De lá para cá, a gente já recebeu 2 outras rodadas de investimento que a gente aplicou no negócio para tornar o negócio mais escalável, né, para trazer novas pessoas também, para a gente crescer o time e para a gente tornar o processo mais escalável, tanto na parte de crescimento comercial, para captação de novos clientes, como também de novas transportadoras. Você está falando aí de 2 situações. Primeiro, a participação não. Primeiro, o interesse atrás, por exemplo, de uma entidade como o Sebrae. Depois, a participação de pitches de negócio. Foi num desses eventos que aí você acabou de mencionar que conheceu esse parceiro que desenvolveu a plataforma. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de uma startup ter essa ideia, né? Vocês terem essa ideia de participar desses eventos voltados ao empreendedorismo, em que você coloca a sua empresa ali, a sua ideia, e a partir dali conseguir um investidor anjo e outros investidores no decorrer aí da caminhada. Eu digo que foi um aprendizado muito grande que a gente teve ao longo desses 4, 5 anos, né? Como eu disse no início, a gente não tinha ideia que era uma startup, o conceito Lean, né, de produção ágil, de desenvolvimento, de tecnologia. E o primeiro ponto que a gente viu, a gente falou, a gente precisa entrar dentro mais desse ecossistema, estar mais próximo desse ecossistema, conhecer mais, saber como que funciona, e aprender com outras startups também que já existiam, que estavam no mercado, né, para a gente tirar proveito desse conhecimento de startups que já tinham passado pela essa etapa, por essa jornada, e para ver o que dava para a gente aproveitar e absorver de positivo. E é até interessante você comentar nesse assunto que no ano de 2017 nós fomos convidados para participar de um processo de aceleração em Belo Horizonte. Então a gente ficou 2 anos com a nossa unidade em Belo Horizonte, aqui em Varginha a gente continuou, mas o nosso time ficou todo lá estabelecido em Belo Horizonte. Foi um período muito rico, de muita aprendizagem, foi onde a gente conseguiu realmente definir metas, definir métricas e objetivos de crescimento, trazer metodologias para dentro do nosso negócio, e foi quando a nossa startup começou a criar um corpo mais bem estruturado para a gente conseguir evoluir, né, crescer de uma maneira mais bem estruturada. Quando a gente fala, então, em ter a ideia, em ter a vontade, e depois esse período de aceleração foi essencial para que vocês definissem o processo, então. Exatamente. Até então a gente tinha ideia, mas a gente não sabia onde que a gente queria chegar. Então isso foi essencial para a gente definir números, né? Tanto na parte de captação de clientes, tanto na parte de captação de recursos, na parte de faturamento. Até nesse ponto a gente andava e o que a gente conseguia absorver, né, de novos clientes ou de novas receitas era de maneira involuntária, vou dizer assim.
mas a gente ainda não tinha os objetivos bem definidos, bem claros, isso ainda não estava bem definido para todo o time, para toda a equipe. E isso foi uma mudança de chave mesmo, sabe? De mudança de mindset mesmo, de quando a gente começou a aplicar essas metodologias, definir métricas, e isso ficou bem claro para todo o time, mudou bem a nossa evolução nesse sentido, sabe? E os retornos também. Eduardo, eu tenho informação aqui, olha, que de janeiro a julho, vocês tiveram aí um período, valor mais alto de transações pela plataforma em relação ao mesmo período de 2019, totalizando aproximadamente 3 milhões de fretes. Aí eu te pergunto, quais os fatores que levaram a este aumento? É até curioso a gente tocar nesse assunto, né? Porque está sendo um ano bem desafiador para todos nós, né? Houve muita queda na economia também, mas foi algo que foi interessante, porque a logística ela não para, né? Apesar de todos os transtornos que a gente está vivendo, a gente teve também um fator prejudicial que, como a gente trabalha com cargas de importação e exportação, a alta do dólar prejudicou também um pouco, mas, por outro lado, as exportações foram bem favorecidas. Então, o que a gente fez? Nós começamos a focar a nossa parte de prospecção também para exportadores. Nós estamos numa região que é muito rica em exportação de café e a gente começou a buscar esses exportadores de café para começar a equalizar, né, e balancear essa queda na importação, trazendo mais exportadores para dentro da nossa base. Então, a gente conseguiu até trazer um número mais expressivo com relação ao mesmo período do ano passado em movimentação de fretes, e a gente conseguiu chegar próximo aí de 3 milhões de fretes transacionados pela plataforma. E como você falou, é uma plataforma, apesar de você estar falando com a gente direto de Varginha, vocês têm essa ramificação pelo país todo. Exato, a gente não tem restrição territorial. Então, enquanto a gente está aqui conversando, tem clientes embarcadores realizando consultas pela plataforma e tem contratações de frete sendo realizadas pela plataforma. Isso tudo de forma automatizada e negócios acontecendo a todo tempo. Tá certo, então. E em Belo Horizonte, vocês deixaram a aceleradora, montaram um escritório lá ou não? Estão concentrados no que diz respeito à sede da empresa em Varginha? Hoje nós estamos com a sede estabelecida aqui em Varginha, todo o corpo, todo o time está concentrado aqui. A gente teve até um desafio de fazer o trabalho remoto, porque antes parte do time estava aqui em Varginha e parte em Belo Horizonte, mas a gente queria algo bem mais homogêneo, que a equipe estivesse toda junto, que a gente estivesse respirando aquele mesmo ar, aquela mesma cultura. E aí a gente decidiu, em finalzinho de 2018, né, depois desses 2 anos em Belo Horizonte, e por questões estratégicas também, retornar aqui para o sul de Minas, para Varginha, e hoje toda a nossa equipe está aqui. A gente somos no total de 8 colaboradores, e todos aqui focados full time para a solução, para a startup. Mas nesse período de pandemia também tiveram que se reinventar, fazer o home office. Pois é, a gente teve essa surpresa no meio do caminho, né? Não foi um grande desafio, porque a gente já estava um pouco habituado a trabalhar à distância. Nosso CTO fica em São Paulo, então o nosso diálogo sempre era através pela internet, né, por chat, e isso já era bem tranquilo. Então a gente tem a equipe também muito bem alinhada, a gente tem pessoas muito boas junto com a gente, isso traz um ponto muito positivo também, e assim, foi mais uma questão de adaptação mesmo, mas como a gente já vem dessa cultura de online, a gente soube nos adaptar de forma mais fácil. Tá certo, Eduardo, eu agradeço a sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tá certo, então a gente fica aqui com esse primeiro bloco, mas olha só, no próximo nós vamos falar sobre uma empresa que trabalha com investimentos e ela cresceu em 1 ano o que tinha previsto para crescer em 5. Já já, não saia daí que o Ser Empreendedor volta daqui a pouco. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e agora nós vamos falar sobre mercado de ativos. Você já ouviu falar sobre
este tema? Olha só, uma startup que atua desde 2018 cresceu em apenas um ano sem a ajuda de investidores ou sócios e atualmente conta com 50 colaboradores diretos e indiretos. E quem vai contar essa história para nós é o Max Cavalheiro, que é o CEO da empresa. Max, seja bem-vindo. Antes de mais nada, para que quem está em casa entenda o que é esse mercado de ativos. Oi, Mirna, tudo bom? Bom dia, né? Boa tarde para o pessoal aí. O mercado de ativos nada mais é do que um mercado totalmente diversificado, que você pode olhar e ganhar bons rendimentos no mercado. Então, ele existe tanto ativos, exceto os imobiliários, quanto os imobiliários. Então, é bem mais a gente se aprofundar no que exatamente o que a pessoa quer saber sobre ações, commodities, opções e assim por diante. Existe aí uma gama muito grande que a gente pode conversar sobre ativos. Não é basicamente um produto só. Fala para mim então, como surgiu o seu interesse pelo mercado de ativos e ainda mais empreender neste segmento? Mira, tudo começou, na verdade, quando... Isso eu já estou no mercado, já vai bater aí pelo menos uns 8 a 9 anos. E antigamente, hoje vira moda, né, as pessoas falarem sobre mercado digital, mercado de ativos e, né, traders e tudo mais. Mas há vários anos atrás isso não era uma novidade, né? Era uma coisa super diferente, difícil. Na verdade, basicamente, a gente começou porque pode até parecer demagogia, mas quando comecei a fazer isso, porque meus pais tinham se divorciado, eu precisava procurar uma renda para começar a me capitalizar, e eu acabei vendo que o mercado de ativos, o mercado nacional, o mercado internacional, era uma boa escolha para a gente poder ter bons rendimentos, né? Comparado com o mercado que a gente conhece, o mercado mais tradicional, a gente percebeu que, quando a gente fala, a gente, da minha família, deu um apoio super legal para mim, quando eu comecei com isso, para ter basicamente uma renda. Aí, né, enfim, acontece que amigos de amigos começam a acreditar em você, começam a fazer investimentos junto contigo, né? Sempre tem aquela pessoa, aquele seu amigo que te apadrinha, né? E aí começou a crescer tudo isso e se tornou o que é hoje a GoCap. Quando você fala desse amigo que apadrinha, digamos que você teve um investidor ou inicial, ou foi mais uma pessoa que divulgou a sua ideia, divulgou a sua empresa? Imagina, meu, na verdade, foi um amigo que ele tinha um dinheiro parado, o valor acho que era R$100, e foi dali, eu não posso nem chamar como investidor, né, R$100, e foi dali que tudo aconteceu, né, e as pessoas começaram a gostar sobre o trabalho, a gente sempre fez muito trabalho, muito pé no chão, e foi o que aconteceu, né. Quando eu digo amigo, é que realmente é um amigo, é aquele cara que viveu junto contigo, que viu você crescer, que viu você trabalhando, e quando eu apresentei uma solução, vamos dizer assim, né, um negócio que eu estava acreditando, foi amigo mesmo, não foi investidor, não foi nada não. Tá certo. Agora, como é esse negócio de intermediar esses ativos? Como funciona? Porque assim, Nina, pense o seguinte, você é uma pessoa que quer fazer uma aplicação, certo? E tem todo um trabalho que a gente tem que entender por trás disso, né? Imagina o seguinte, você tem a sua aplicação e você vai procurar alguma instituição financeira para fazer essa aplicação. Você precisa entender sobre o mercado, basicamente, para você tirar algum tipo de rentabilidade disso, na verdade, porque senão, né, cada um tem o seu know-how ali. E nós entramos com essa intermediação, para poder entender quais são os produtos mais rentáveis, o que são mais interessantes para vocês, o que é mais interessante a médio e longo prazo. Tem todo um trabalho personalizado por trás para trazer bons rendimentos, né, para trazer bons frutos dessa sua aplicação, para que você consiga usufruir disso tudo, né, que é o que a gente chama na GoCap, de seus investimentos em sonhos. Então, a gente faz essa alusão porque a aplicação hoje no Brasil, a gente tem que desmistificar um pouco isso, de que a aplicação é só para gente rica, só para as pessoas que têm montantes enormes de dinheiro. Não é. Hoje a aplicação você consegue sim, seja comigo, seja com qualquer outra pessoa, mas é um trabalho muito educacional. Você tem que estudar para você entender, para você começar a fazer. Se você não tem essa expertise, o que eu indico para vocês? Estudem sobre e também procurem boas pessoas. Uma delas é a intermediação para fazer
essas boas escolhas entre o mercado. Agora tem uma curiosidade, né? Na contramão do que muitas empresas fizeram, que foi, infelizmente, a demissão durante a pandemia, você teve um aumento de 38,6% no quadro de funcionários. O que aconteceu? Mirna, eu gosto de dizer, tanto para os meus colaboradores, como para todo mundo que conversa, é que eu fui nascido, eu sou aquele cachorro de rua, né? Então, quando você mais que se apanha, você tem que falar rápido, resolver rápido, trazer novidades, pensar no que você pode fazer. Nós já víamos pensando não que existiria uma pandemia, mas que os governos eles não estavam muito de olho num vírus que a gente começou a perceber isso desde novembro do ano passado, lá na China, enfim, tudo isso, né? Vindo para cá, como intermediadora, como expertise, poxa, a gente tem praticamente 50 colaboradores trabalhando conosco hoje, tanto analistas quanto os traders, enfim, tudo isso, a gente consegue prever algumas coisas. Junto com isso, a gente conseguiu ver o seguinte, o mercado ele vai existir um colapso no começo desse ano, ia acontecer isso de qualquer forma. Não que ia ser dessa forma de uma pandemia, não. Isso aí também a gente não ia saber. Mas ia acontecer uma situação mais caótica. Nisso, a gente precisa se adaptar. Como o mercado ele é digital, ele me dá uma facilidade muito maior do que a gente encontraria hoje com um mercado mais engessado, né? Porque aí vem uma coisa que a gente sempre fala, enfim, vários mentores nossos acabam comentando, que é o meio da tecnologia sendo inserido na nossa sociedade. Então, assim, antigamente a gente podia, como eu posso te dizer, a gente podia escolher entre tecnologia fazer parte da nossa vida, como um todo numa empresa, e poderia também escolher entre ter alguns setores que não precisariam de tecnologia. Aconteceu que o que todo mundo nem imaginava. Trabalho home office, esse trabalho que é mais... a gente está fazendo uma entrevista via online, né? Então, tem a parte ruim, descomplicada, tem a parte de adaptação. Foi isso que a GoCap começou a trabalhar em cima. Vamos então trabalhar o seguinte, como a internet, ela tem uma escolha muito maior da gente olhar e falar assim, cara, eu quero que isso seja algo mais palpável, as pessoas precisam sentir mais isso. Então, quando começou a pandemia, acho que nós acreditamos que todas as empresas elas tiveram que dar 2 passos para trás, isso é fato, de tudo, e se adaptar. Hoje em dia não é quem tem mais dinheiro, hoje em dia não é quem tem bons contatos, hoje em dia é quem consegue se adaptar. Nós vimos que o mundo ele literalmente se fechou em 2, 3 dias. O que a gente vai trabalhar com isso? Os nossos clientes, os nossos investidores, os nossos fornecedores, eles estão dentro de casa. Eles não sumiram, eles estão lá. As pessoas interessadas também estão lá. Só que como que a gente vai fazer isso? A gente vai mudar a forma de como a gente vai abordar tudo isso. E foi aonde, pelo meu mercado, ele já era um mercado digital, o que tinha de pouco físico, que nem você está vendo toda a sede para cá, o pessoal está home office, né? Então, numa situação dessa, a gente conseguiu aumentar o quadro de funcionários por causa disso. As pessoas estão mais suscetíveis a trabalhar dentro de casa. Tanto é que se a gente for trazer um pouco para cá na questão do home office por si só, São Paulo colocou basicamente 120 mil servidores públicos para poder trabalhar dentro de casa. Sim. Quando os grandes, quando os maiores começam a fazer, você não precisa reinventar a roda. Você precisa pegar quais são os principais pontos e trabalhar ao seu favor. Junto com isso, quando a gente fala que a gente aumentou 38,6% do nosso quadro de funcionários, mais da metade a gente começou a trabalhar a experiência do nosso cliente, entendeu? A experiência da pessoa se sentir abraçada com um tipo de serviço. Mas e aí, Max? Essa experiência do cliente, vocês foram até esse cliente ou ele que estava em casa, em home office, tinha um pouco mais de tempo, começou a procurar via internet, olha, acho que está na hora de eu investir, eu não investi ainda. Como que foi captar esse cliente para que você tivesse aí esse aumento até nos colaboradores para atender essa demanda? Legal. Eu acredito muito na educação. Então, assim, já vem aí de uns 5, 6 anos, né, de que a educação financeira está começando a ser mais falada, não só em sala de aula,
mas também para ser falada em barzinho, em boteco, em famílias, né? A educação financeira está sendo uma linguagem mais aberta para todo mundo hoje. E quando o pessoal começou a trabalhar em home office, eles basicamente entenderam o seguinte: poxa, eu estou aqui parado, então eu quero começar a entender um pouco mais de mercado. E foi onde começou a dar esse boom, porque as pessoas, como ficou afastada, e nós acreditamos nisso, né? As pessoas começaram a ter mais acessos. Já era um negócio falado entre algumas pessoas, mas não era um negócio efetivamente colocado. Então, essa pandemia veio com tudo isso, veio para as pessoas começarem a se olhar, começar a falar, pô, empreendedorismo começou a crescer, começou a entender melhor, e também veio isso junto. Um pouco, sim, foi o orgânico das pessoas começarem a entender, e um pouco foi o nosso mapeamento, de eu começar a entender a dor do meu cliente. Pô, eu tenho gente aqui, a GoCap, né, cresceu em um ano que era para ter crescido em 5, porque a gente sempre mapeou o que as pessoas querem saber, que as pessoas entendem qual que é o problema dela, o que ela tem de dificuldade. Poxa, é isso, é aquilo, e a gente foi moldando, né, mediante o que as pessoas foi fazendo uma métrica. Então, acabou unindo a educação financeira, que é uma das minhas missões é trazer isso para as pessoas, falar sobre finanças de uma forma totalmente descomplicada do que as pessoas falarem de um jeito bonitão, tudo aquilo, né, mas falar de um jeito que as pessoas entendam tudo isso. E também foi basicamente a gente mapeando nossos clientes que são ativos, né. Precisa falar sobre política, precisa falar sobre economia, precisa respeitar o próximo para falar sobre isso, para a gente começar a caminhar, pessoal, porque a formação está aí, né? E a gente tem que absorver o máximo disso tudo. Se falar, a gente vê que vários profissionais de tantas áreas começaram a usar, por exemplo, as redes sociais, até mesmo na área de finanças, muitos começaram a dar pequenas dicas, pequenas aulas. A sua empresa também usou essa metodologia ou não? A gente tem um trabalho aqui hoje que nós começamos, que é sobre explicar coisas simples. Pensa o seguinte: em vez de a gente começar a falar sobre PCA, Selic, não sei o que e tal, é mais interessante a gente colocar isso no dia a dia nosso. Então, tipo, por que tem uma nota de R$200 hoje? Você explica de uma forma simples. Poxa, por que subiu o preço do arroz? Sabe? Que assim, poxa, eu não sou uma pessoa que investe, mas eu sou uma pessoa que compra arroz. Como que eu vou explicar isso? Então, essa parte didática foi muito importante para que a gente começasse a falar no dia a dia. Você não precisa sentar numa mesa e começar a falar já de uma forma super complicada de tudo. A gente começar já a falar de coisas do dia a dia da pessoa, que é o mais interessante, né? E aí é onde a gente começa a trabalhar em cima disso. E é através dessas dicas que as pessoas começam a, de certa forma, desmistificar algumas coisas, alguns mitos, digamos assim, em relação a investimentos, e aí esse público é o público que vocês têm esse mapeamento. É por aí? Isso, exatamente por aí. Agora eu queria que você falasse, crescimento de um ano, o que vocês tinham planejado em 5, o que tem aí pela frente nesse mercado e especialmente para a sua empresa? Nossa, é tanta coisa, porque assim, né? Há 2 anos atrás, quando nós realmente efetivamos ali a GoCap, foi para basicamente mostrar para as pessoas que tem uma forma mais fácil de você ganhar dinheiro, né? Não que você precisa abrir mão disso, imagina disso, mas que fosse de uma forma mais simples, né? Uma conversa. E quando a gente aumenta o quadro de funcionários é por causa disso, é para sentir a pessoa, ouvir a pessoa, saber qual que é o medo dela. Poxa, tem gente que investe com a gente que tem 18 anos, como eu tenho pessoas que acabam olhando para nós aqui e tendo essa consultoria e tal com a gente, de 83 anos. Então, é um salto muito grande. As pessoas começaram a adotar a gente. Em momento nenhum, a gente começou a falar, investe na gente, até porque não é isso que funciona. É a experiência, é a pessoa trabalhando, é a pessoa falando, poxa, aquele rapaz ali funciona legal. E começa a fazer isso tudo. Aconteceu o seguinte: em um ano, a gente estruturou um negócio legal. Pô, bacana, as pessoas começaram a aderir. Em 2019, foi o boom que as pessoas começaram realmente a falar efetivamente sobre investimentos. E quando a gente fala de investimento, não é só dinheiro. A gente fala que investimento também é energia colocada em alguma coisa, né? Porque hoje, a gente vem de uma expectativa de que trabalho efetivo, né? Bom trabalho, não quer dizer exatamente que você precisa trabalhar por 12 horas seguidas, né?
Você pode trabalhar de uma forma mais com menos tempo e mais bacana. Em 2019, a gente começou a estruturar tudo isso, colocamos tudo no meio digital, começamos a ver oportunidades no mercado, coisas que as pessoas não entregavam. Então, começamos a ouvir mais as pessoas começaram a entender melhor isso. Foi aonde que, por causa da educação, falando sobre o mercado, um bom trabalho, um bom tempo de trabalho, poxa, como eu te disse, eu estou há 8, 9 anos de mercado, né? GoCap há 2 anos. Então, a gente tem um trabalho aí, e a gente começa a colher frutos. E quando a gente colheu todos esses frutos em 2019, 2020 veio a pandemia, veio. Mas veio uma pandemia que não que a gente esperava, mas eu olhei e já falei, poxa, beleza, aconteceu isso, eu preciso falar com as minhas crianças, porque eu brinco que todo mundo é minhas crianças, entendeu? Então, quando eu olho uma situação dessa, eu falo, não, eu quero ficar na linha de frente, vem com o pessoal aqui, o pessoal de relacionamento, vamos conversar, se quiser conversar com a gente, conversa com a gente, quer falar comigo, meus horários são um pouquinho mais complicados, mas nós somos também, eu basicamente sou bem acessível para isso, então essa é a minha vontade, é ouvir a pessoa, entender a pessoa e falar, poxa, você quer fazer alguma coisa para dar certo? Cara, é planejamento. Essa palavra de sonho é legal, mas um sonho pé no chão é muito melhor do que qualquer outra coisa. A gente precisa levar isso com a gente, sabe? Então, é uma coisa que veio, né, com a gente e foi acontecendo. E a GoCap crescendo do jeito que cresceu agora, nós aí estamos querendo se tornar um banco digital, todo um trabalho que nós estamos fazendo com tudo isso. Expansão de pessoas, expansão de equipe. Hoje, por mais que eu queira trazer todo mundo para dentro do escritório, já não cabe, então... O home office já também veio e falou assim, pô, você já está dando certo o home office, fica home, porque eu preciso de um pessoal de relacionamento mais perto da gente aqui. Então, nós vamos realocando até vir com a expansão maior, que aí lá para meados de fevereiro o espaço já está maior e tudo mais. Mas é tudo isso, é você mapeando, pisando, um degrauzinho de cada vez, sentindo as pessoas, e é o que é basicamente o que acontece, né? As pessoas já não se ouvem, já não se sentem mais, então... Você falar só um bom dia ou um feliz aniversário para a pessoa, já é um motivo de falar, nossa, a pessoa está lembrando da gente. E é esse relacionamento que eu prezo para todos os meus colaboradores. Todo mundo aqui tem que prezar um pelo outro. Se não se enquadrar com isso, poxa, já não faz parte da nossa missão, né? Foi isso, cara. Foi um trabalho transparente, com credibilidade, e para a gente alçar aí voos maiores, né? Que, graças a Deus, está dando muito certo as coisas aqui. Legal, Max. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade aqui no Ser Empreendedor. Muito obrigado. E a gente vai para um breve intervalo e não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos conversar com uma especialista em estratégia de carreira para falar sobre aí algumas dicas para que você possa empreender com sucesso. Até já já! Último bloco do Ser Empreendedor de hoje. Agora a gente vai falar com um especialista, na verdade, uma especialista, porque olha só, a crise do novo coronavírus afetou a forma como as pessoas têm encarado as dificuldades e, ao mesmo tempo, reacendeu temas como o propósito, sentido de vida, o que para muitos significa empreender. Além disso, a palavra empreendedorismo traz consigo o medo do descontrole e do desconhecido. E para esclarecer alguns pontos importantes, a especialista em estratégia de carreira, Rebeca Toyama, preparou 6 dicas para mostrar que, com propósito, estratégia e metodologia, pode ser mais fácil encarar este desafio. Rebeca, seja bem-vinda e eu já falo para você quais são essas 6 dicas importantes para encarar este desafio. Mina, obrigada pela oportunidade. Parabéns pela escolha da pauta. A gente tem observado que com a pandemia, muita gente tem sido lançada a empreender, né, e nem sempre se tem esse conhecimento. Então, acho que a gente pode começar com algumas dicas para quem está pensando em dar esse passo. Eu gosto muito de começar qualquer projeto por autoconhecimento, né? Para mim, empreender é transformar o meu propósito num negócio. Essa frase a gente fala muito aqui na empresa, né? O empreendimento num negócio, ele precisa ser o meu propósito, né? Servindo a alguém. Então,
essa reflexão é a primeira dica. A segunda é a gente encontrar as empresas ou negócios que nos inspiram, porque a gente vai aprender muito com esses negócios. Desses negócios, e geralmente eu peço pelo menos 3, a gente vai olhar que tem muita coisa que eu devo fazer, que esse negócio está me mostrando, e coisas que eu não devo fazer. Ou porque eu não tenho capital para aquilo, ou aquilo não tem meu perfil, mas a gente tem que ter esse discernimento de mesmo que o que nos inspira, a gente vai ter coisas que a gente pode copiar e coisas que a gente não vai querer copiar, né? Uma terceira dica, então, a primeira, autoconhecimento, a segunda, ter essas 3 empresas que me inspiram, a terceira é a gente começar a olhar quem que é o nosso concorrente, e aqui revisar um pouco, Mirna, a questão do que é meu concorrente. Concorrente não é exatamente quem faz o mesmo que eu quero fazer, né? A gente vai olhar como concorrente quem resolve a dor, quem resolve o problema do meu cliente, né? Como eu gostaria de resolver. Então, não é um produto igual a um serviço igual, é uma solução, é uma dor igual, é um gatilho igual. E aí eu vou olhar essas empresas, esses negócios, e também aprender com ela. Vou achar aí 2, 3, sentar e colocar no papel o que serve para mim e o que não serve. Então, a gente já começa a ter vários direcionais sobre esse negócio que eu estou querendo pôr a mão, né? Na sequência, a minha sugestão, né? E a gente, quando senta aqui para assessorar um negócio, a gente vai fazendo isso semana a semana. É a gente começar a conversar com pessoas que já passaram ou já chegaram aonde a gente quer chegar. Eu tenho pessoas que estão há 1 ano, 8 meses, tentando fazer alguma coisa e nunca foi conversar com alguém que já teve aquela experiência. Dessas pessoas a gente pode aprender muita coisa que dá certo e muita coisa que não dá certo. Então, sei lá, você quer ter uma franquia, você quer trabalhar com alguma coisa de alimento, trabalhar com algum serviço, provavelmente já tem alguém que está fazendo isso lá na frente. Então, procure pessoas que se deram bem e também tenta achar alguém que não se deu bem, né? Então, desse outro lado, a gente também vai ter uma lista do que dá certo e do que não dá certo. E aí, eu gosto muito, quando a gente já tem todas essas informações, empresas que me inspiram, concorrentes e pessoas que já fizeram essa caminhada, eu consigo colocar o meu negócio no papel. Então, vou lá, coloco os aspectos, aí, modelos, a gente vai ter diversos modelos, mas o importante nesse momento, Mirna, é a gente pegar esse papel, primeiro esboço, e mostrar para as pessoas, né? Semana passada, a gente estava numa discussão aqui num grupo grande de empreendedores, e alguém fez uma pergunta, eu disse, olha, a gente pode contratar uma consultoria, né? Então, se você pegar uma consultoria mediana, que cuide de um negócio, você vai gastar aí 40, 80 mil reais para fazer esse mapeamento. Nem todo empreendedor, Mirna, tem esse capital disponível. Então, esses são os passos que a gente vai fazer. Nós mesmos, você viu, não teve custo exatamente nenhum, né? Atualmente, nem café, mas a gente pode pagar para chamar uma pessoa, está tudo por, né, online. E aí, eu vou conversar com alguém, mostrar. E aí, vale cunhado, vale amigo, vale ex-chefe, você vai mostrar a sua ideia, né? E por último, né, mas olha só, depois que a gente fez toda essa construção, a gente vai achar pessoas com as características do meu possível cliente. Aí, nesse momento, a gente senta com essas pessoas, né, pode fazer um laboratório, pode fazer um café, uma conversa, e fala, olha, eu estou pensando em criar esse negócio, né? Você compraria? Quanto você pagaria? O que falta para você contratar? O que você não gostaria? Ainda a gente não está nem no processo de vendas. A gente só está buscando qual que é a forma, né, que eu vou oferecer esse produto ou serviço para os meus possíveis clientes. Agora, Rebeca, muita gente, você falou a primeira coisa do propósito. Muita gente fala assim, olha, eu quero abrir um negócio para ganhar dinheiro. Se a pessoa tem essa mentalidade, isso já é um apontamento de que o negócio talvez não dê certo porque ela ainda não encontrou justamente o propósito? Ou ganhar o dinheiro é o propósito? Para algumas pessoas pode ser, né? Porque lembrando que não é pecado isso, né?
quem me conhece sabe quanto que eu sou engajada com educação financeira, até porque o mais normal é um empreendedor sair fazendo as coisas sem fazer conta. Então, o que eu tenho visto aqui é o contrário. Todo mundo, né, sai com o coração e esquece de levar o bolso para o negócio. Sim. Então, pode ser um propósito ter dinheiro, porque eu quero proporcionar bem-estar para minha família, quero cuidar da minha velhice. Então, esse meu negócio, ele tem como principal função, né, fornecer o sustento do fundador, do proprietário. A gente vai saber se está longe ou não o propósito, se ao longo de 1, 2, 3 anos, a pessoa começa a perder a paixão, perder o interesse pelo negócio, provavelmente ela deixou esse pedacinho chamado propósito, chamado missão de lado. Né? Então, eu sou muito engajada com a palavra propósito, mas sem o romantismo que algumas pessoas têm. O propósito tem que estar andando par e passo com a sustentabilidade financeira do negócio. E nesse período a gente tem aí, olha, eu tenho até alguns dados falando sobre o quanto a pandemia, muita gente que se perdeu aí uma vaga no mercado de trabalho, naquele emprego formal, encontrou no empreendimento uma nova visão. Tanto que a gente tem aí um aumento muito grande do número de MEIs abertas durante a pandemia, né? Ela superou, inclusive, já 2019. Queria que você falasse um pouquinho disso, desse impulso ou não, ou desse pensar do brasileiro, encontrar uma alternativa nesse momento em que muita gente fala de falência e uma série de outras coisas, e não, a pessoa fala, não, agora eu preciso encontrar um outro caminho. Aqui a gente tem que só entender que as oportunidades nascerão da crise, então você não pode entrar agora no mercado com a cabeça de 2019, com a cabeça de 2009, então é entender o que a gente vai chamar de inteligência contextual, entender o contexto para enxergar as oportunidades do mercado agora, que não são as mesmas de janeiro ou de dezembro do ano passado. E eu acho que uma segunda questão que a gente precisa prestar atenção é que a dinâmica de um empregado, de um assalariado, uma pessoa CLT, ela é muito diferente da demanda de um empreendedor. Então, o que eu mais vejo é a pessoa trazendo a dinâmica que ela tinha lá na empresa, né, para o negócio. Então, por exemplo, no seu trabalho, você tinha um chefe que te dava processos, te dava metas. No seu negócio, você precisa ser o teu chefe. Então, quem dá as metas, quem estipula os processos é você. E se quem tem 10, 20 anos de trabalho assalariado, trabalho dentro de uma empresa, não tem essa musculatura. Por isso que esses grupos de apoio, de mentoria para empreendedorismo são importantes, porque a gente tem que começar a fazer um desmame do mundo corporativo ou da vida assalariada para o mundo que você tem que colocar. Eu vou vender tanto, a margem é tanto, eu vou trabalhar X horas, o processo é esse. Na empresa, isso tudo já estava lá. E agora, a minha pergunta é o seguinte, né? Você falou desse processo do desmame. Aí, como então ter essa nova mentalidade de empreendedor e para ter sucesso nesse negócio? Bom, esses passos que a gente começou falando hoje são, né, um excelente início, que a gente vai entendendo como o mercado funciona por meio desses benchmarks, por meio dessas conversas, mas é se apropriar que a gente não vai mais ter a figura do gestor, a gente passa a ser o nosso próprio gestor. Então, questões como, por exemplo, gestão de tempo, ela é muito relevante que esse empreendedor, ele entenda que ele vai ter que fazer a gestão de tempo, e tempo é o recurso mais escasso dele. Então, é muito normal o empreendedor chegar aqui cheio de ideias, ele quer fazer muitas coisas, a estratégia de marketing, vendas, etc. E aí, a gente começa a colocar numa caixinha, né, de 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tudo isso que ele quer fazer demanda tempo. Tem que ter relatório? Demanda tempo. Tem que prospectar cliente? Demanda tempo. Tem que fazer um curso, um treinamento? Demanda tempo. Então, essa gestão de tempo para empreender é fundamental. E essas conversas que eu sempre sugiro das pessoas terem, com pessoas que atuam na área, concorrentes, possíveis clientes, ajuda esse empreendedor a entender aquelas rotinas que, enquanto ele estava na empresa, para ele era oculta.
Então, tem coisas que chegam na nossa mesa no escritório que passou por uma série de etapas que a gente desconhece. Então, eu vou achar que aquilo custa, né? Aquilo demanda muito pouco tempo. Né? Quando eu vou fazer, eu calculei que ia fazer aquilo em 1 hora, demorou 11 horas. Aí é a hora que a pessoa começa a perder qualidade de vida, perder tempo de sono, e a gente sabe que esse não é um bom caminho, é um grande erro, inclusive, de alguns empreendedores. Então, essa questão da gestão de tempo, Mirna, é fundamental. E uma outra questão é a gente entender, mapear tudo que é preciso para o produto chegar, o serviço chegar até o nosso cliente, né? Porque aí eu consigo diluir ao longo de semanas, ao longo dos meses, cabe tudo. Se a gente fizer continha, cabe tudo. Tem uma premissa que as pessoas dizem que quem empreende tem poucas horas de sono, até que como você mencionou, e que isso é importante nesse primeiro momento. Como então tentar equilibrar essa dedicação ao empreendimento e à vida particular? A gente faz aqui um exercício de 8-8-8, Mirna. Então, assim, a gente precisa preservar 8 horas de sono, 8 horas são dos autocuidados, banho, alimentação, família, e a gente deveria partir da premissa de 8 horas. Por que acontece? Se você não dorme, a tua vitalidade cai. Algo que você faria em 1 hora, você vai demandar 3 horas. Se você não se alimenta direito, se você não está saudável, seu grau de atenção, sua paciência vai para o saco. Na hora que você começa a perder paciência com o sócio, com o cliente, com o fornecedor. Então, assim, a minha área de pesquisa é bem-estar. Então, a gente tem uma tonelada de estudo que vai mostrar que uma pessoa que ela não tiver saudável emocionalmente, psicologicamente, enfim, a produção dela ela é muito, muito baixa. E aí a gente vai ter o termo presenteísmo, Mirna. Não é só a empresa que a pessoa fica lá 14 horas e não entrega nada. Tem muito empreendedor, e quem me conhece sabe os puxões de orelha que eu dou, que trabalha 14 horas por dia e não entrega nada. Não resolve nada, não faz nada. Então, que tal, né? Meu convite é que tal fazer 8 horas bem feita, deixar o cliente satisfeito, né? Você ter bons resultados, porque na empresa, as pessoas... E é o maior vício de quem vem de empresa. A pessoa vem de empresa, assim, lá, né? Fazia sucesso, trabalhar muito, ficar cansado, descabelado, todo mundo aplaudia. No teu negócio, não é isso que vai te trazer resultado. Né? Não é o teu esforço. Você não montou um negócio para se esforçar. Você montou um negócio para impactar a vida de pessoas. E se você não estiver bem, você não vai conseguir impactar com qualidade. Então, todas as empresas que hoje estão aqui com a gente faz muito esse exercício, né? E se a pessoa começa a duvidar, a gente tem muito estudo hoje, não só do Brasil, do resto do mundo, mostrando que uma pessoa sem vitalidade, ela vai gastar muito mais tempo com atividades simples, como analisar um relatório, montar um relatório, bolar alguma coisa. A criatividade de uma pessoa exausta é infinitamente curta, né? E se a gente olhar, a gente está em Setembro Amarelo, né? A gente discutiu muito sobre burnout, sobre workaholic, então é um paradigma que a gente precisa romper, esse que ganha jogo quem trabalha muito, ganha jogo quem entrega muito, não quem trabalha muito. Tá certo, então obrigada pelas dicas, Rebeca, a gente fica por aqui e até uma próxima oportunidade. Tá, joia? Obrigada a todos, obrigada, Mirna. E o Ser Empreendedor fica por aqui, eu te espero em um próximo programa.